O fim dos tempos, um tema que fascina e assombra a humanidade. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre o fim da história? Bom, hoje vamos explorar a escatologia, o estudo do fim dos tempos, e descobrir as diferentes visões cristãs que têm a dizer sobre o milênio, a igreja, a volta de Cristo e o destino de Satanás. Prepare-se para uma jornada teológica e fascinante. O que é escatologia? E por que importa? Escatologia é a área da teologia que estuda os eventos finais da história da humanidade e do mundo, segundo as Escrituras. Esse campo inclui temas como a volta de Cristo, o juízo final e o destino eterno das pessoas. Mas por que isso importa para nós hoje? A resposta é simples: a maneira como entendemos o futuro que afeta como vivemos o presente. A escatologia é dividida em três principais visões que têm influenciado cristãos ao longo dos séculos: o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo. Cada uma oferece uma perspectiva única sobre um reinado milenar de Cristo. Mas vamos começar agora falando sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo ensina que Cristo voltará após o milênio, um longo período de paz e justiça na Terra, iniciado por meio do avanço do Evangelho e do crescimento da Igreja de Cristo. O pós-milenismo, vamos falar sobre isso, o pós-milenismo e a Bíblia. A visão pós-milenista vê uma conexão otimista com as passagens bíblicas como Salmos 22, 27, Isaías 9, verso 7, que falam sobre o governo de Deus crescendo continuamente. Para os pós-milenistas, o milênio é uma era onde o cristianismo influencia positivamente o mundo antes da volta de Cristo. Essa visão se baseia na crença que as profecias de expansão do reino de Deus estão cumprindo progressivamente na história. Vamos lá. A grande comissão em Mateus 28, versos 19 a 20 é vista como uma base para que este evangelismo crescente em que a igreja está desempenhando um papel essencial no evangelismo. Mas e o milênio e a igreja? A igreja é o agente do reino de Deus no mundo e ela desempenha um papel fundamental na proclamação do evangelho e promove também a justiça. Para os pós-milenistas, o milênio representa o ápice da influência cristã, onde as nações serão discipuladas, transformadas, como previsto em Isaías capítulo 2, verso 2 a 4. Além disso, os pós-milenistas acreditam que essa era culminará em uma paz global e uma moralidade renovada, onde a justiça social e a paz internacional florescerão como resultado do quê? Do avanço do Evangelho. Mas e a volta de Cristo e Satanás? No pós-milenismo, a volta de Cristo acontece após o milênio. Satanás, durante esse tempo, é progressivamente derrotado pela expansão do reino de Deus. Mas para essa visão, a influência do diabo sobre as nações é limitada, como está descrito onde? Apocalipse capítulo 20, verso 2 a 3, que fala ali sobre o julgamento final. Mas essa perspectiva vê o triunfo de Cristo como algo inevitável e a volta de Cristo como o evento culminante que trará o fim definitivo da história da humanidade e o julgamento final. Essa visão ganhou força com teólogos como Jonathan Edwards, no século XVIII, que acreditava no avanço do reino de Deus por meio do evangelismo e do reavivamento. Também teve nomes como Charles Hodge, que defendeu essa visão, especialmente em épocas de grande expansão missionária. Mas agora, eu quero falar para você sobre o pré-milenismo. Vamos entender melhor sobre isso? O pré-milenismo afirma que Jesus Cristo voltará antes de um período de 1000 anos literais de paz, justiça aqui na Terra. Este milênio será um reinado físico e visível de Cristo.
Vamos entender agora sobre o pré-milenismo e a Bíblia. Os pré-milenistas baseiam-se em textos como Apocalipse capítulo 20, de verso 1 a 6, onde se descreve Satanás sendo aprisionado por 1000 anos e Cristo reinando sobre a terra. Para eles, este milênio é literal, um tempo futuro onde Cristo governará pessoalmente sobre todas as nações, como está prometido nas passagens de Zacarias, capítulo 14, verso 9. Essa visão também se conecta a outros textos proféticos do Antigo Testamento, como Isaías 11, verso 6, que descreve um reino de paz, onde o lobo viverá com o cordeiro. Agora, preste atenção. Para os pré-milenistas, essas passagens ainda aguardam o quê? O cumprimento literal. O milênio e as alianças. Vamos entender melhor sobre isso? O pré-milenismo destaca a importância das alianças bíblicas, especialmente a aliança abraâmica e a promessa feita a Israel de que um reino terreno haveria esse reino. As promessas feitas a Davi em 2 Samuel capítulo 7, verso 12, de que um dos seus descendentes reinará para sempre, e são vistas como um aspecto fundamental do milênio. A igreja, nesse contexto, é um ministério temporário que será integrado ao plano de Deus para Israel. Então, os pré-milenistas defendem que o milênio será a concretização destas promessas feitas a Israel, que ainda não se cumpriram completamente. Eles acreditam que Israel será restaurado como uma nação fiel a Deus e que Cristo governará diretamente a partir de Jerusalém. E a igreja milênio? A igreja desempenha um papel crucial na história da redenção, mas os pré-milenistas veem uma distinção entre a igreja e Israel. A igreja será arrebatada antes da tribulação, enquanto Israel será restaurado durante o milênio. Eles acreditam que a igreja reina com Cristo no milênio, mas Israel ocupa um papel central nas profecias escatológicas. Agora preste atenção, para os pré-milenistas, a grande tribulação é um período futuro de intensa perseguição e julgamento que vai anteceder o milênio, ou seja, a igreja será resgatada desse período por meio de arrebatamento, conforme é interpretado no famoso texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Gostou? Conseguiu compreender? Agora vamos compreender sobre a visão pré-milenista que foi popularizada no século XIX pelo movimento dispensacionalista. Teólogos como John Nelson, Darby, Scofield. Agora, as suas obras influenciaram profundamente o cristianismo evangélico no século XIX e XX, particularmente no contexto americano. Não temos aquele famoso filme chamado Deixados para Trás, né? Você já ouviu? Tenho certeza que você já deve ter assistido. Isso é uma influência dispensacionalista. Conseguiu compreender? Mas agora vamos falar sobre o amilenismo. O milênio, para o amilenismo, ensina que não haverá um reinado milenar, ou seja, 100% literal de Cristo na Terra. Em vez disso, o milênio é simbólico e representa o período atual entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Interessante isso, não é verdade? Mas vamos compreender melhor. Como é que a gente entende o amilenismo e a Bíblia? Para os amilenistas, o milênio é uma metáfora para o reinado espiritual de Cristo sobre a igreja. Eles interpretam Apocalipse 20 de uma forma totalmente simbólica. Ou seja, o amilenista ele vê o aprisionamento de Satanás como uma restrição do seu poder sobre os eleitos. Você já parou para pensar sobre isso? Além disso, os amilenistas apontam para passagens como Lucas 17, verso 20 a 21, onde Jesus diz que o reino de Deus não vem de maneira visível, mas já está presente nos dias de hoje. Eles veem o milênio como uma representação do período atual, em que Cristo reina no céu e a igreja, ela expande o seu reino aqui na terra, o reino de Cristo. Mas e o milênio e as alianças? Bom,
Para os amilenistas, eles acreditam que as promessas feitas a Israel se cumprem na igreja. O novo Israel espiritual. A aliança abraâmica, portanto, é cumprida não de forma literal, mas em Cristo e sua igreja. Portanto, o amilenista vê a igreja como o verdadeiro povo de Deus, herdeiro das promessas feitas a Abraão, como também está descrito em Gálatas capítulo 3, de verso 29. Bom, existem evidências interpretativas do amilenismo. Eles apontam passagens como Efésios capítulo 3, verso 5, onde Paulo menciona que o ministério do Evangelho foi revelado aos apóstolos e profetas, unindo os judeus e gentios na Igreja de Cristo. Para eles, é o cumprimento da promessa. Então, vamos entender melhor. O apóstolo Paulo, particularmente em Efésios, ele fala sobre essa unidade entre os crentes, tanto judeus quanto gentios, como sendo um aspecto de chave do cumprimento das alianças bíblicas. Deu para entender? E Agostinho era moderna? Essa visão foi popularizada por Agostinho no século IV e tem sido amplamente aceita pelos teólogos reformados e católicos ao longo dos séculos. Na era moderna, teólogos como Anthony Roquema defenderam essa posição, argumentando que o foco da escatologia deve ser somente a glória de Cristo e não o reino terreno. Então, para os amilenistas, o foco escatológico é no retorno de Cristo e não no julgamento final, em vez de uma intervenção terrena e prolongada. Eles acreditam que o milênio já está acontecendo espiritualmente à medida que a igreja age como o corpo de Cristo no mundo. Mas o que o futuro revela sobre o nosso presente? Já parou para pensar nessa pergunta? A escatologia não é apenas sobre o futuro, mas também sobre como vivemos hoje. As diferentes visões do milênio refletem diferentes maneiras de entender o reino de Deus, a igreja e o plano de Deus para a humanidade. Mas e você? O que você acredita sobre o fim dos tempos? Como isso afeta a sua fé e a sua vida? Continue conosco nessa jornada teológica, pois há muito mais a ser explorado. Espero você nos próximos episódios e vamos discutir questões sobre arrebatamento, a grande tribulação e o juízo final. Que o estudo da escatologia aprofunde a sua fé e lhe traga esperança no retorno de Cristo. Cristo Jesus, a esperança da glória.